Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Conselhos do Papai. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante. Vamos falar sobre a síndrome mão-pé-boca. Bom, para quem não sabe, ela é considerada uma doença infecciosa bem comum, geralmente benigna, que afeta principalmente crianças menores de 5 anos, mas pode também ocorrer em adolescentes e adultos. Ela é causada por um vírus do gênero enterovírus, sendo mais frequente o Coxsackievírus A16, que é um outro vírus como o enterovírus 71 e também pode ser envolvido em casos mais raros e pode provocar complicações muito mais graves. Então eu vou detalhar aqui um pouco mais sobre essa doença que acaba acontecendo, na maioria das crianças, mas podem ficar tranquilos que todas essas doenças têm um tratamento. Então vamos deixar algumas informações bem úteis para que vocês possam saber um pouquinho mais. Bom, a transmissão desta síndrome mão-pé-boca ocorre de várias formas, o que explica sua alta capacidade de se espalhar, especialmente em ambientes como creches e escolas. Os principais meios de contágio são o contato direto com secreções da boca, saliva, secreções nasais ou fluidos de bolhas da pele. Também existe a possibilidade de contato direto com as fezes contaminadas, também superfícies e objetos contaminados. Sem falar de gotículas respiratórias, quando a pessoa infectada tosse ou espirra. Então, o período de maior contágio é durante as primeiras semanas de infecção, mas o vírus pode continuar presente nas fezes por várias semanas após os sintomas desaparecerem. Esta síndrome ela é caracterizada por um conjunto de sintomas típicos que geralmente surge de 3 a 7 dias após a infecção, conhecido como período de incubação. Os sintomas mais comuns incluem febre, geralmente baixa e moderada, feridas dolorosas na boca, as famosas aftas, que podem dificultar a alimentação e a ingestão de líquidos, e também erupções cutâneas nas palmas das mãos, solas dos pés e até mesmo nas nádegas da criança. Estas lesões começam com manchas vermelhas que podem evoluir para pequenas bolhas, sem falar numa dor e irritação na garganta e até mesmo a perda de apetite. Em alguns casos, as crianças podem apresentar sintomas mais brandos, enquanto outros sofrem com desconforto intenso devido às lesões orais dolorosas. Existem sim algumas complicações possíveis, E é necessário a ajuda do médico pediatra. Além disso, algumas crianças podem apresentar descamação na pele em áreas afetadas e queda temporária das unhas, algumas semanas após a infecção. O diagnóstico da síndrome é clínico, ou seja, baseado nos sinais e sintomas observados pelo médico, sem a necessidade de exames laboratoriais na maioria dos casos. Em situações de dúvida ou de sintomas mais graves, podem ser solicitados exames de sangue, suaves da garganta ou amostras de fezes para identificação deste vírus. Sobre o tratamento, ele não existe algo específico para a síndrome mão-pé-boca. As medidas adotadas visam aliviar os sintomas e garantir que a criança permaneça hidratada e confortável durante a sua recuperação. As orientações mais comuns incluem o uso de analgésicos e antitérmicos como paracetamol ou ibuprofeno, justamente para controlar a febre e a dor. Existe também a possibilidade de ingerir alimentos frios e líquidos para aliviar a dor na boca. Evitar alimentos ácidos como laranja, mexerica, pulcã, que podem piorar a dor. E manter a criança altamente hidratada com água de coco, sopas e sucos suaves. Sem falar que é necessário manter uma higiene rigorosa das mãos para evitar a transmissão. Em casos de desidratação ou complicações neurológicas, a hospitalização deve ser necessária. Bom, sobre a prevenção, não existe vacina disponível para a maioria destes vírus que causam a síndrome pé-boca. Algumas medidas simples podem ajudar a reduzir o risco de contágio. Um deles é a criança sempre lavar as mãos com frequência, com água e sabão.
especialmente após trocar fraldas e antes das refeições. E evitar o contato próximo com outras crianças infectadas. Isso é realmente algo impossível, principalmente em regiões como na creche ou na escola. Então é sempre bom limpar e desinfectar superfícies e brinquedos que a criança contaminada teve contato, e mantendo as crianças doentes afastadas do ambiente escolar até a sua recuperação completa. Então eu vou pegar um pequeno vídeo aqui sobre esta questão para que vocês vejam um pouquinho mais. É uma doença que causa um desconforto, pelo que o meu mais velho relatou, coça, incomoda. Como ela é contagiosa, é uma doença que exige que a gente fique, um pouquinho recluso, fique em casa cuidando dos sintomas. É dessa forma que a mãe do Theo e do Thales relata o que foi a síndrome mão-pé-boca, que atingiu os dois pequenos. A síndrome mão-pé-boca causa febre alta, bolinhas avermelhadas na mão, no pé e na boca, dor no corpo e falta de apetite. Junto com as manchas, a criança para de comer porque pode aparecer essas lesões na boca. Só que hoje em dia tem se visto que já tem na perna, na genitália, no bumbum da criança. Por ser uma infecção viral, ela pode ir em todo o corpinho do bebê. Então elas começam parecendo pintinhas, depois elas aumentam e viram parecendo umas bolhas mesmo, sabe? O aspecto não é muito bonitinho, não. Elas crescem um pouco e elas ficam um pouco altas, assim, sabe? O importante é que a criança não fique desidratada. Por isso, deve-se oferecer alimentos líquidos e pastosos e também dar preferência aos mais frios por causa das feridas na garganta. Quanto às consequências tardias da doença, mais ou menos 4 a 8 semanas após o início dos sintomas, pode ocorrer queda das unhas da criança. Não dói, a princípio não é fungo e logo a criança se recupera. A transmissão ocorre principalmente em locais fechados, como creches e escolas, e em clima frio, e é por meio de contato com as pessoas contaminadas por secreções, fezes ou objetos. Infelizmente, não tem o que a gente usar para a doença ir embora de vez. Por ser vírus, tem o seu curso autolimitado da doença. A gente usa algum hidratante para não ficar coçando, um óleo vegetal, ou um anti-inflamatório se a lesão da boca estiver bem intensa. A febre, dá um antitérmico. O que a gente tem reforçado é a questão de tomar cuidado, lavar as mãos, não ficar compartilhando copo, essas coisas. Pois é, a síndrome mão-pé-boca é uma doença que costuma assustar muitos pais pela aparência das lesões e pela dor que causa nas crianças. Mas, felizmente, na grande maioria dos casos, é uma condição leve e autolimitada. O mais importante é garantir o conforto da criança, evitando a desidratação, e seguir as orientações médicas. A adoção de medidas preventivas simples é essencial para controlar surtos, especialmente em ambientes coletivos. Bom, eu espero que este vídeo seja altamente educativo, principalmente para aqueles pais de primeira viagem que acabam ficando desesperados quando veem os seus filhos doentes, né? Isso é bem comum e acontece na maioria das crianças. Pode ter certeza que é só um período, né? Que a criança vai passar e posteriormente ela vai melhorar e não vai ter tantos problemas assim, beleza? Bom, gente, mais um vídeo aí. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação deste canal. Não se esqueça de se inscrever para receber as nossas notificações clicando no sininho. Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!